Atos capítulo 14, versículos de 21 a 28. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Santo de Israel. Benditos sejam os teus atributos, justo e verdadeiro Deus. Graças te damos pela adoção de filhos por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem adoramos como o único Deus vivo e verdadeiro. Que bênção sermos alimentados pela tua palavra por intermédio do Espírito Santo. Abençoe esse trabalho, bem como o coração dos ouvintes para o benefício deles e para a honra do seu ser. Oramos em nome de Jesus. Amém. Começar uma obra é fácil, mas terminar essa obra é bem mais difícil. Muitos começam alguma coisa e não conseguem terminar, mas Paulo e Barnabé cumpriram a missão que o Espírito Santo havia indicado lá na igreja de Antioquia da Síria. Nós lemos no capítulo 3, versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Realmente não é fácil terminar uma obra que se começou. Haja vista que João Marcos desertou a obra missionária em Panfilha, voltando para Jerusalém e abandonando os dois missionários. Portanto, começar uma obra é fácil, mas terminar não é nem um pouco simples e natural, especialmente enfrentando lutas e perseguições decorrentes da corrupção humana e da ação de Satanás e seus agentes. Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo na igreja de Antioquia e foram parar em Pafos, onde lá enfrentou a oposição de Bar-Jesus, o Elimas mágico. Depois chegaram até a Antioquia da Pisídia, onde acabaram sendo expulsos pelos judeus que instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. Então, depois de sacudir os pós dos pés contra eles, se dirigiram até Icônio, onde fugiram para Listra, porque se dividiu o povo da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelo partido dos apóstolos. E por causa desse tumulto, os judeus associados com as autoridades locais queriam ultrajar e apedrejar os missionários. Lá em Listra, por causa dos judeus que vieram de Antioquia e Icônio, instigaram as multidões, acabaram apedrejando Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Vejam só quantas perseguições Paulo e Barnabé sofreram, mas mesmo assim terminaram pela graça de Deus, cumprindo aquilo que o Espírito Santo realizou por meio deles. Então vamos considerar essa porção preciosa da palavra de Deus sobre o tema missão cumprida, porque esse é o principal assunto nessa perícope. E eu chamo a atenção para o relato breve de Lucas, demonstrando de forma lacônica, mas aquilo que realmente era mais importante que o Espírito Santo quis registrar. Nós lemos no versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Veja que surpresa!
Ao invés de Paulo e Barnabé continuarem a viagem, voltando para casa, pois de Listra para Derbe era o caminho de volta para a igreja de origem, ou seja, de Antioquia da Síria. Eles fariam uma viagem mais rápida, segura, tranquila, livre dos riscos de encontrar os seus perseguidores. Em Listra quase mataram o apóstolo Paulo por apedrejamento e deram-no como se ele estivesse morto e jogaram seu corpo fora da cidade como se fosse qualquer objeto. Mas o que os apóstolos fizeram? Não só voltaram para um caminho bem mais longo de volta para casa, mas retornaram para o mesmo lugar, depois de ter anunciado o evangelho em Derbe. E depois de ter feito muitos discípulos em Derbe, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, não se importando com os riscos de se encontrar novamente com seus opositores e ferrenhos perseguidores. Paulo falaria sobre essas cidades mais tarde, quando escreveria a segunda carta a Timóteo no capítulo 3, versículos 11 e 12. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Parece que não houve incidente em Derbe pela graça de Deus, pois Paulo não cita a cidade negativamente para Timóteo, mas Lucas a descreve positivamente. Na primeira parte do versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Portanto, em Derbe, pregaram o evangelho e o Espírito Santo alcançou os incrédulos, transformando-os em muitos discípulos. Provavelmente Timóteo era de Derbe ou Listra, e depois então voltaram para aquelas cidades. Por que voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, onde houve tamanha hostilidade fanática? Basicamente por duas razões importantes, indicadas aqui no versículo 22 e na primeira parte do versículo 23. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. A primeira razão foi o cuidado pastoral deles, para que os discípulos não desanimassem e não recuassem diante das perseguições. Paulo não foi até eles para ser superficial e dizer que tudo iria ficar muito bem, com Cristo no barco. Não. Os missionários demonstraram que a vida cristã é caminho estreito, difícil, e através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Por isso foram até lá, naquelas igrejas estabelecidas com a pregação deles, para fortalecer a alma daqueles discípulos e mostrar a real situação de se pertencer a uma igreja. Os que pertencem à igreja devem estar dispostos para a guerra espiritual. Todos os que querem viver piedosamente em Jesus Cristo padecerão perseguições. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo deveriam esperar prisões, excomunhão e até mesmo mortes. Eles deveriam aguardar tribulações, opressões físicas, martírios e espancamentos. Mas os irmãos experimentariam o consolo de Deus. Por isso eles foram fortalecer a alma dos discípulos daquelas cidades que Paulo pregou. Aquelas igrejas deveriam perseverar em meio ao sofrimento. As tribulações desenvolvem o caráter cristão. Podemos imaginar ele se perguntando: como pode o Deus Todo-Poderoso não proteger, permitindo tantas injustiças contra o seu povo? São perguntas legítimas, mas observe como Paulo não bajula as igrejas com medo delas não perseverarem, mas ele mostra a realidade e a presença das perseguições. Portanto, o sofrimento é parte integrante e importante da vida cristã. A segunda razão por que eles voltaram confirmando as igrejas de Listra, Icônio e Antioquia era para organizar as igrejas, estabelecendo presbíteros nelas. Eles pregavam o evangelho e se preocupavam com as igrejas que iam sendo estabelecidas. A igreja de Jerusalém já estava sendo organizada e lá havia presbíteros.
Nós lemos no capítulo 11, versículos 29 e 30. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e Saulo, e é assim que deve ser. Paulo não apenas pregava, mas pregava e cuidava e se preocupava com as igrejas. 2 Coríntios 11, 28 diz: além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Essa expressão no versículo 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, promovendo a eleição é uma palavra só no original, no grego. Cheirotonel, que pode significar que as igrejas elegiam ou indicavam alguém para presbíteros, ou mesmo os apóstolos designavam alguém para presbíteros com o propósito de supervisionar o rebanho de Deus. E para essas decisões importantes, então o jejum e a oração é muito apropriado e devemos jejuar quando vamos estabelecer alguém ou eleger algum oficial para o cargo, como eles faziam. Parece que nesse caso, como as igrejas eram imaturas ainda, Paulo e Barnabé nomearam presbíteros para aquelas igrejas. A Didaquê era um documento dos apóstolos do primeiro século e, com relação a esse assunto, determinava para as igrejas que nomeassem para si, por aclamação com uma das mãos, bispos e diáconos dignos do Senhor. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Certamente o Senhor os havia guardado, e depois de organizar as igrejas, estabelecendo nelas pastores, bispos ou presbíteros, então eles seguiram viagem, aproveitando a oportunidade. E no versículo 24 e 25, atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Vejam só como a ênfase no livro de Atos é a pregação do Evangelho. O que importa é que o Evangelho seja pregado. O que é relevante é que as almas sejam arrancadas das trevas para a maravilhosa luz e que as igrejas sejam estabelecidas pela graça de Deus e o Evangelho seja testemunhado até os confins da terra. Isso é o que importa para Lucas. Nada mais, senão que o Evangelho seja pregado. E é-nos dito que em Perge foi anunciada a palavra de Deus e depois disso se dirigiram a Atália, hoje a moderna Antaliá, situada na foz do rio Cataractes, a cerca de 13 quilômetros de Perge. Era o porto principal da província da Panfilha, onde ali aportavam navios de várias regiões e servia principalmente para o embarque da região central da Ásia Menor, para a Síria e para o Egito. No versículo 26, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Eles navegaram da cidade portuária de Atália pelo mar Mediterrâneo até provavelmente Seleucia, que era perto de Antioquia, cerca de 500 quilômetros. Não foi uma pequena viagem e não deve ter sido fácil também. E finalmente chegaram a Antioquia, onde a missão foi cumprida pela graça de Deus. É-nos dito nos versículos 27 e 28. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Eles reuniram a igreja, provavelmente no primeiro dia da semana, e prestaram relatórios para aquela igreja, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Podemos imaginar que a alegria da igreja ao saber que numerosos gentios e judeus creram porque foram destinados para a vida eterna. E em como Deus, pela sua graça, uniu os gentios e os judeus. Paulo enfatizou que Deus abriu aos gentios a porta da fé. Podemos imaginar também como ficaram preocupados com as constantes perseguições e guerra espiritual que travaram durante a viagem. Que responsabilidade dos dois missionários em prestar relatório à igreja.
Eles não agiram de forma autônoma e independente, mas reconheceram o apoio da igreja, não apenas material, mas espiritualmente, orando e jejuando por eles, e ali permaneceram não pouco tempo, aproximadamente 1 ano, mesmo porque teriam que tratar de problemas sérios que houve dentro da igreja, e tiveram que ir a Jerusalém, se reunir com a liderança da igreja, para depois partirem para a segunda viagem missionária. Durante esse tempo, edificaram as igrejas na região da Judéia e Samaria, se preparando para a segunda obra missionária que iria enfrentar. Simon Castemaker acredita que essa primeira viagem missionária tenha durado cerca de 2 anos, ali por volta de 46 a 48 da nossa era. Apenas para concluir, eu quero ressaltar a importância da pregação do Evangelho, sem número de vezes eu tenho enfatizado, que o livro de Atos se distingue pelo anúncio do Evangelho a todos os povos, primeiro do judeu e depois do grego. A realidade é que a pregação, o anúncio do Evangelho, é a forma mais excelente pelo qual a graça de Deus é comunicada a nós. Ela é a palavra de Deus. A pregação é a parte central do culto público. Paulo estabeleceu presbíteros na igreja porque a pregação é o principal dever do pastor e devem dedicar-se totalmente à palavra e à oração, e de acordo com o exemplo dos apóstolos, eles devem livrar-se de todo impedimento a fim de que possam dedicar-se inteiramente à pregação e à oração. Romanos 10, 13 e 14, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ela é operada eficazmente pelo Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Ou seja, a eficácia da operação da palavra de Deus não é automática. Ela não dispensa a ação do Espírito Santo para produzir o efeito salvífico e santificador na vida dos homens. Os atos são do próprio Senhor Jesus glorificado por intermédio do Espírito Santo, pela instrumentalidade dos apóstolos que pregavam a palavra de Deus. Essa é a grande lição do texto. Não é nos dito acerca dos lugares maravilhosos na região do mar Mediterrâneo, não é nos dito acerca de turismo e passeio, mas é nos falado repisadamente acerca da pregação do Evangelho. A segunda lição é a responsabilidade que temos com a nossa igreja. O crente não pode ser independente, mas deve ser responsável com sua igreja. Leal com ela, como Paulo fez, voltando para casa diretamente para a igreja, onde prestou relatório, demonstrando uma pessoa responsável e sujeito à autoridade. Ele tinha autoridade apostólica, mas se submetia também às autoridades da igreja. Por isso prestou relatório. Mas a lição principal é que Deus nos dê a graça de concluir uma obra que nós começamos. Não sejamos crentes negligentes, que não perseveram e que começam algo e não têm a preocupação de terminar. João Marcos desistiu, se recuou, desertando a obra missionária. Mas não Paulo e Barnabé, que em meio a muita luta experimentaram o poder e a presença de Deus. Nós vimos no capítulo 13, versículo 52, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo quando foram expulsos de Antioquia da Pisídia. É o Senhor quem nos capacita. A obra é do Senhor Jesus por meio do Espírito Santo, pela instrumentalidade dos apóstolos. Que Deus nos dê a graça de seguirmos o exemplo de Paulo e Barnabé, que foram instrumentos responsáveis, diligentes e obedientes, cheios de temor e tremor diante daquele que tudo vê. Que nós cumpramos aquilo que prometemos, que nós acabemos aquilo que votamos, que nós, pela graça de Deus, sejamos determinados a cumprir a obra que estamos fazendo no Senhor Jesus. Que nós possamos lembrar que aquele que começou a boa obra em nós há de completar até o dia de Jesus Cristo.
Da mesma forma que nosso Deus e os apóstolos não recuaram, completemos aquilo que iniciamos. Apeguemos as palavras de Paulo, que quando velho disse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.